Olá, estamos aqui para mais uma edição do podcast Quem Produz Moda. Estamos aqui através do FITEMAVEST e 4 integrantes, né? Eu me chamo Gilda de Ros, sou profissional da área de moda. Hoje atuo mais especificamente na área de educação das empresas e também através da Universidade de Caxias do Sul, da qual eu faço parte há 24 anos e dentro da profissão há mais de 30 anos. Vou chamar agora o seu Gilson, que vai se apresentar. Oi, meu nome é Gilson Tonetti, trabalho na indústria têxtil. Há 50 anos temos uma empresa e fabricamos componentes para vestuário, calçados, fitas, elásticos, cadarços, e nós administramos, fomos diretores e presidente do FITEMA Sul, na época, hoje FITEMAVEST, durante 4 anos, e estamos à disposição aqui para bate-papo com os amigos, os nossos ex-companheiros e atuais, não só ex, né? Continuamos companheiros, né? Na área da moda, na área da indústria. Muito obrigado. Muito bom, seu Gilson. Carlos, agora... Muito bem, Gilson. Eu sou Carlos Martini, também eu fui presidente do Sindivest e fui diretor da Fiergs e acabei virando também conselheiro do SESI, Senai. Fui empresário, estive empresário, né, do setor de moda por 20 e poucos anos, com a Martini Companhia Limitada, indústria de bonés, vestuário, 13 jarro, roupa infantil. Agora trabalho com a Regia Energias Renováveis e estamos aqui então para um bate-papo que se inicia em breve, assim que o Severo, nosso colega aqui, se apresentar. Bom dia a todos, eu sou Severo Signori, estou na área da indústria da malharia. Eu fui presidente do FITEMA Sul por 5 anos, com o meu tesoureiro, hoje que está aqui presente, Gilson Tonetti, qual me substituiu depois mais adiante. Eu estou na área desde 1986, é uma data bastante significativa, porque desde 86 estou na área de produção de malharia. Além disso, eu fui conselheiro do SESI, fui conselheiro do Senai também, nesses períodos, dentro da área de que se fazia aulas de confecção, malharia, porque o nosso setor, daquela época para cá, ele trabalhou muito em cima disso, investindo em profissionais para pertencer na área. Então, estou aqui com os amigos, batendo um papo, que hoje é FITEMAVEST, na época nós estávamos no FITEMA Sul, e para dar mais continuidade, eu retorno com a Gilda. Então. Muito bom. Ouvindo meus colegas, eu vi que eu não apresentei qual a minha participação no setor e nessa questão de voluntariado, né, que é o que a gente chama, né, seu Gilson, essa questão de participar das entidades, né? A gente se doa o tempo da gente para engrandecer o setor. Então, durante um tempo, eu estive na presidência também do Sindivest, né, atual FITEMAVEST. Neste momento, eu participei... Do Polo de Moda, né? Na sequência, foi do Polo de Moda, como meus colegas aqui também, o seu Gilson também participou. E nesse período de Sindivest, eu participei da Fiergs também, na diretoria, da qual eu aprendi muito. E que foi muito importante para nós, para o nosso setor, naquele momento, estar lá na casa, né? Levando nossas solicitações, os desejos, né, de crescer como setor, e a gente foi muito acolhido. Eu costumo dizer que para nós foi um marco naquela época estar lá e conseguir alguns feitos para o setor, né? Depois a gente vai falar do Banco do Vestuário e foi nesse momento que eu tenho contribuições para Gilda, eu gostaria de contribuir com uma dúvida que as pessoas sempre têm, já estamos nesse momento de esclarecimento.
é que é um trabalho 100% voluntário. Presidente de sindicato das indústrias, ao menos no nossos aqui em Caxias, não ganham nada. É um trabalho voluntário de fato. Não tem rendimento, é investimento de tempo, de esforço, inclusive às vezes de dinheiro próprio. Só para clarear. Com certeza, Carlos. E tem mais uma questão que eu costumo sempre falar, que nesses movimentos e nesses ambientes são pessoas que fazem, né? Então, eu acredito que a gente sempre teve pessoas muito importantes, né, que estiveram com a gente. Na época, o seu Paulo Reginato, o próprio senhor Severo, né, que nos ajudou muito e foi uma pessoa super importante para o setor, né? Enfim, terminando de me apresentar, né? Então, participei dessas duas entidades, né? O Sindivest na época, agora FitemaVest, e Polo de Moda, né? Que foi uma associação que foi fundada durante esse período que eu estive na presidência do Sindivest e que foi uma ainda, né? Uma associação que trabalhou muito para este setor e continua trabalhando. Complementando, Gilda, nós temos que falar também no Comitê de Estilo do Sindicato da Indústria de Fiações de Selagem. Claro. Porque foi um marco onde o João Paulo Reginato formou e depois nós sempre damos continuidade a isso, né? Exato. Que aonde conseguia reunir então, os eventos deles, um número muito expressivo de pessoas da região e, inclusive, de outros estados que vinham para participar do evento. Bem importante isso, seu Severo, porque, na verdade, o grupo, né, do Comitê de Estilo, ele era o grupo de pesquisa da malharia, né? Malharia. O grupo o do vestuário, ele tinha um outro grupo que se chamava Núcleo de Moda, né? E que hoje os dois se juntaram, então temos um novo grupo trabalhando muito, com um trabalho muito importante nesse momento, né? Dando continuidade a estudo que aconteceu naquele período, né? E que, como o senhor falou, a gente tinha eventos incríveis na época, né? E que eles realmente fizeram a diferença. Sem sombra de dúvida. Com isso, o evento que a gente fez, não se conseguia alugar outro espaço, tinha que se alugar outro espaço, porque a SIC não comportava o público todo que se fazia presente na época. Tá? Então, nós comemoramos 10 anos com mais de 780 pessoas no evento. Então, é um número expressivo, onde tinha até os alunos da nossa universidade, do qual eles formavam os próprios alunos para fazer parte do estilo de modelagem para as empresas da região. Que também foi um grande marco, né, para o desenvolvimento do setor na época, né? A criação do curso de moda, né, da universidade. Foi nessa época, né? Foi nessa época, sim. O curso já fez 30 anos e foi idealizado pelo seu Paulo Reginato, e a professora Guadalupe deu continuidade, né, dentro da instituição, e que eu considero um marco, né, para o desenvolvimento do setor. E nessa fase também foi muito forte quando o Núcleo de Moda e o Comitê de Estilo se uniram e fizeram eventos em conjunto, com desfiles, no Samuara, gigantes, que era lotado aquele Samuara, não conseguia nem entrar nele. Com alcance, com sala em cima e palestra embaixo. Claro, e considerando que na época a gente não tinha informação tão presente, não como tinha hoje, internet, né? Não tinha. A gente tinha que criar grupos, né? Os dois grupos de pesquisa se juntavam e iam para a Europa, né? Enfim, em locais pré-determinados, fazerem a pesquisa, né? Buscar elementos e conhecimento para difundir aqui e compartilhar com o setor. Então, foi um momento bem interessante, né, dos nossos dois sindicatos, né? E agora, que bom que a gente se uniu e estamos juntos, né? Mas que realmente foram um marco para o desenvolvimento do setor. Eu acredito que, através da educação e da informação, claro, tecnologia, né, que foi surgindo, que hoje é uma realidade, a gente desenvolveu bastante. E o que você teria para contribuir, Carlos, a respeito desse momento e desse setor? Foi um movimento que se consolidou na época, como disse o seu Severo, né? Qual a tua visão disso, daquela época para o momento atual?
minha visão daquela época para o momento atual, eu acho que o momento atual que nós temos em Caxias hoje, o grande marco foi a união do Sindivest com o Fitemasul. Para quem não sabe, Caxias do Sul era um dos poucos lugares onde tinha 2 sindicatos no setor, um dividido Fitemasul, fiação, tecelagem e malharia, e o outro que nós reunimos no Veste toda a cadeia do vestuário, que envolve inclusive calçados e cama, mesa e banho, indústria do guarda-chuva, que não existe mais. E a mudança foi muito grande, de uma produção da época que abastecia o Brasil, quase que 100% feita no Brasil, e que exportava muito. Passamos por uma mudança mundial de cadeia de fornecimento, onde a China virou o grande fornecedor do mundo, e a nossa produção basicamente ficou limitada ao mercado interno, nossas exportações cada vez menos expressivas. E também teve mudanças seríssimas na legislação, então nas receitas das entidades, dos sindicatos, todo mundo cada vez mais envolvido, os empresários, os próprios estudantes, o pessoal do comitê com a sua vida, cada vez a vida exigindo mais e menos tempo para participar, menos envolvimento com as entidades, esvaziando elas. Então acho que as mudanças foram muito grandes e os desafios atuais são enormes para o futuro da indústria, do setor, das entidades que representam o setor, que tem um papel fundamental, e que nós estamos aqui falando agora de uma entidade só, que me alegra muito saber, que é o Fitemavest. Aliás, quando eu fui presidente, a minha primeira ação, antes de assumir, foi chamar a Paola Reginato, que era presidente do Fitemasul, e o presidente da época do Polo de Moda, e chamar os dois para a gente unir lá naquela época numa entidade só, criando sinergias, oferecendo mais serviços para os associados, que é fundamental que o associado queira fazer parte, né? E não que ele seja obrigado a fazer parte, a favor da liberdade da participação. Na época não deu certo, mas atualmente essas últimas gestões conseguiram dar esse passo importante que já tinha sido almejado por outras diretorias e não tinha tido sucesso. Então acho que o Fitemavest está de parabéns. Muito bem. Por se adaptar aos novos tempos, né? Seu Gilson, e durante sua gestão, a aquisição de uma nova sede e o apoio ao Polo de Moda marcaram a sua gestão. Essa é a minha colocação nesse momento. O que o senhor tem para nos falar a respeito disso e o que o senhor considera como um avanço para a época e com reflexos para hoje? A aquisição da nova sede para o Fitemasul na época foi uma necessidade de espaço, né? Nós tínhamos o comitê de estilo muito forte, né? Acho que tinha umas 20, 25 participantes, né? E não tinha espaço para o trabalho dessas equipes, né? Então apareceu na própria SIC uma oportunidade de aquisição de um espaço maior para fazer uma sala onde tivesse um espaço para colocação, para estudos, para uma biblioteca, enfim, uma sala bem maior para as pessoas que trabalhassem no desenvolvimento de moda terem mais espaço, né? E nós conseguimos isso e tivemos sucesso no início, principalmente, né? Se programavam, as pessoas envolvidas programavam para, como você acabou de dizer, né? Ir para a Europa, principalmente Paris e Milão, buscar novos conceitos de moda para a nossa região. E como também foi falado antes, vinham pessoas de todo o estado, de todo o interior, se engajavam a nossa atividade aqui com o apoio da universidade, né, que investiu muito também na formação de pessoas e profissionais para as indústrias. Eu acredito que com esse passo que se deu, também evoluiu bastante, ficou menos inibido o processo e deu grandes saltos, assim.
A partir daí, também, né, conforme disse o Carlos, começou a se aventar a possibilidade de unir os dois sindicatos, porque principalmente em Caxias do Sul, em Flores da Cunha, em São Marcos, diminuiu muito a indústria têxtil e de confecções. Muitas empresas fecharam, né? Né, Carlos? Muitas empresas fecharam, eu tenho muitas fecharam, muitas diminuíram, muitas malharias, né, Severo? Que nós tínhamos, eu lembro, nos anos 70, tínhamos 300 malharias em Caxias do Sul. Verdade. Só Caxias do Sul. E nós tínhamos muitas empresas de porte grande, desde o SEB, 2.000 funcionários, empresas de calça jeans, 400. Também, e hoje, basicamente, a indústria de pequeno porte, né? Mas teve uma seleção e elas ficaram mais compactas para continuarem competitivas em nichos mais específicos, né? Sim. Mas mesmo assim o número de empresas diminuiu um monte, né? Diminuiu bastante. Agora nós estamos... Uma retomada. Estamos retomando, né? Agora está aparecendo, principalmente na área de confecções, estamos descobrindo aí com os nossos produtos, e nos últimos 7, 8 anos surgiram, ou as pessoas que tinham fechado, os filhos começaram a reconstruir as empresas. Né? A região aqui é uma região empreendedora, né? Então, Severo, quantas malharias tinha? Estamos com quantas malharias agora? Hoje o setor está enfraquecido, Gilson. Sim. Esse é o negócio. Na nossa época era em torno de 300 malharias que nós tínhamos, né? E agora? Mas hoje deve estar nas 40, 50 malharias. Porque muitas fecharam, né? E depois houve um desmembramento, que as malharias de Farroupilha pertenciam ao Caxias do Sul. Sim. E hoje elas têm um sindicato próprio lá em Farroupilha. Sim. Então por isso também. Que caiu muito teve essa divisão. esse número, né? Confecções também, que tinha mais de 300, não sei como é que está hoje. Então essa união entre as duas, que é o mesmo objetivo, é moda, tal, é confecção, não é só a indústria têxtil, né? Indústria é toda a cadeia, né? Que vai do fio até o vestuário. Vai fortalecer mais, vai começar a fortalecer o nosso setor. Sim. Com certeza. Nosso setor da moda. Temos ainda que é muito forte. Muitos desafios a ganhar, né? Um é a competição externa e o outro é a competição interna. No tempo que eu era presidente, o setor do vestuário representava o Rio Grande do Sul, no Brasil, em torno de 7% da produção total. Hoje é menos de 3%. Não acredito. Enquanto isso, Santa Catarina, que ocupava um glorioso segundo lugar, disparou para primeiro, ultrapassou São Paulo, que era 24%, e hoje Santa Catarina sozinha é 27%. Então acho que temos muito que aprender com os vizinhos aqui, né? Os antigos manés hoje são doutores e mestres nos dando aula de como que se faz e se mantém a competitividade. Isso passa muito pelas batalhas que a gente faz, que o sindicato pode fazer, em ter uma equidade de impostos. Santa Catarina foi o primeiro estado a baixar o ICMS, entendendo que o vestuário estava sendo muito atacado pela China e que era um grande empregador, aliás, era e acho que ainda é o maior empregador de mão de obra do Brasil, junto com a construção civil. Então, ele só perde para alimentação. Para alimentação. Então ele tem uma importância muito grande na economia e não é valorizado por não ser grandes empresas, por ser muito difundido. Não, a gente não costuma fazer aquele lobby lá em cima. Trabalhamos muito cuidando do micro, do nosso micromundo. E acho que faz falta. Então, temos sim muitos empreendedores aqui, como o Gilson bem falou, empreendedores novos, gente nova, que não quer saber, na cara e na coragem, cheio de ideias, criatividade, boa formação técnica com a faculdade, espírito empreendedor da região. Eles vêm para arrebentar e estão nem aí. Mas eles enfrentam desafios fortes. E é um recomeço, como o Gilson falou. É uma pena a queda que teve e que esse recomeço seja intenso e forte. O que o Carlos falou é bem importante, Carlos, essa questão do têxtil, né? O têxtil está em praticamente todos os segmentos, né? Se a gente olhar para esse lado, e não só do vestuário, o têxtil ele abastece praticamente desde a indústria automobilística
enfim, até moda casa, né? E a gente também tem que olhar para esse lado, né? Que as tecelagens que produzem o tecido, elas estão crescendo e muito nos últimos anos. Por quê? Porque houve aquela quebradeira lá na época que se abriram, né? Que se abriu a entrada dos produtos chineses, e eu acredito que eles aprenderam muito bem a lição da época, né? Quando quebraram, e eles vêm vindo já há alguns anos se fortalecendo. Pelo menos é o que eu estou observando, né? Até próprias tecelagens regionais, né? Com a fabricação do knit, daquele tecido que vai para o tênis, que está na moda casa hoje. Então, esse tipo de produto, ele veio para o vestuário também, mas também ele está na moda casa. Então, a gente tem que pensar no setor como um todo, nesse fortalecimento como um todo. Vai muito além da moda o nosso setor. Claro, tem claro. Tem uma área técnica, tem uma área de saúde. Exato. E tem uma área de segurança, tem a área da construção civil. Com certeza. Então, eu acho que como fortalecimento do setor, como o seu Gilson vinha falando, a gente precisa, sim, desta união, né? Como tu falaste, Carlos, dessa união que recente, mas que ela já está mostrando um trabalho bacana, sim, né? Como esse que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, trocando ideias desse grupo das antigas, né, seu Gilson? E que, claro, hoje, com a modernidade... Hoje, os clássicos, os né? Clássicos. Muito bem colocado, cara. Mas que com esse frescor dessa juventude que está chegando aí, que nem tu falaste, colocando novos negócios, sem esse medo de errar, né? Com essa identidade que eles vêm buscando, já com uma formação mais técnica junto à universidade, a gente vê despontando muitos jovens criadores e com ideias geniais, né? Super nichados até, né? No seu negócio, como moda festa, né? Uma moda mais inclusiva. Eu vi, inclusive, na Festa da Uva, uma moda reciclada. Exato. Eu não me lembro o nome da empresa, conversei lá com eles. Eles estão fazendo roupas e acessórios de jeans com jeans que estavam sendo descartados. Então, eles pegam um bolso de uma parte que estava boa, uma bainha da outra, uma gola da outra e monta uma peça em cima de uma ex-roupa. Isso. Muito interessante o trabalho, de muito bom gosto. Esse trabalho de upcycle, né, que hoje também se difunde muito na moda e que é o reuso, reinventar novos usos para algo descartado, né, ou deixado de lado, ele está muito forte com esses novos criadores, né? Antes de entrar na parte ambiental, que eu acabei puxando ela, eu queria só fazer um adendo à tua conversa de antes, Gilda, que tu falou desse renascimento da indústria têxtil, né? O que eu notei no meu tempo, por exemplo, a Americana, São Paulo, era um grande fornecedor de tecidos sintéticos. Exato. Lá tinha a Pirituba, que fazia uns nylons impermeáveis, com caimento, duráveis, uma coisa maravilhosa. A Jacira, a Vicunha, grandes fornecedores de sintéticos, nylons e poliésteres impermeáveis, e eu usava muito essa linha. E eram tecidos maravilhosos. E aí começaram a vir os importados e essas empresas quebraram todas. Fecharam. Todas. E eu não acredito que um dia vai voltar. Os sintéticos, derivados de petróleo, para quem está começando, eu digo, niche e foque naquilo que somos competitivos. Em algumas coisas não somos mais. Então, no vestuário, tudo aquilo que ocupa muita mão de obra e tecidos sintéticos foram os primeiros no Brasil a se dar mal. Fábricas de mochila, de tecidos impermeáveis no geral. O que eu queria só completar ali é que depois que veio os chineses, a gente teve que botar um controle de qualidade no recebimento de tecido, porque os nylons ou vinham furado, ou o rolo de 100 metros vinha com 98, ou a cada tanto tinha um defeito, e a gente, como não tinha muita confiança no fornecedor, acabava repassando esse defeito para a roupa pronta. Então também exigiu adaptações nossas, esse novo mundo que se impôs, né? Hoje eu acho que nós somos competitivos muito no algodão, porque o algodão é brasileiro. Exato. O que eu vejo florescer muito é roupas assim, ou nichadas em festa, que são super trabalhosas, né? Como é que é? O Braque, aqui de Caxias, que é a estrela, né? A cereja do bolo. Um ex-aluno do curso de moda. Um ex-aluno do curso de moda, que é uma sumidade hoje nesse setor, roupa de festa, de casamento. E também na indústria, tipo malhas mais rápidas. A indústria de vocês com muita automação, né? Diminuindo a mão de obra e a máquina andando sozinha, entregando já tudo semi-pronto. E nós, na camiseta de algodão, nos pijamas, sendo forte.
nessa linha que envolve mais algodão e com um nicho específico. Então, quem está começando, pensa nisso. Aonde que nós somos competitivos? E no sintético, onde que nós somos? Nas lycras e nos biquínis. O biquíni e a moda, como é que é essa? A moda esportiva hoje de academia, como é que chama? Fitness. O fitness está muito em alta e o Brasil é muito forte nisso, né? É justamente Nós nesses temos uma nichos cultura, né? que eu falo que está vendo esse ressurgimento se nota. das tecelagens, né? No algodão com muita força. A gente tem um grupo muito forte que é Sou de Algodão, né? Que é formado por essa cadeia dos produtores de algodão que tornaram esse segmento muito forte e que eles atuam diretamente nas escolas de moda também, promovendo concursos, né? A gente participa aqui através da Universidade de Caxias do Sul. Já tivemos alunos muito bem colocados, indo até a reta final, que nos orgulha muito, porque mostra que a gente está no caminho, né? E também nesta linha da lycra, né, que tu falaste, que a nossa indústria brasileira é incrível, né? Na produção de malhas, né, para essa indústria do esporte, para a indústria da moda praia, nos algodões e agora na composição com o linho também. A gente tem muito produto fabricado aqui com muita qualidade. Aqui em Caxias, inclusive, falando da famosa Petenat, ela foi a primeira a lançar um tecido dry com grafeno. Exato. Que torna o tecido mais leve. Inclusive, esse tecido ele foi o uniforme do Caxias Basquete, que hoje está na NBB, que é a Série A, né, do basquete nacional. Tecido de alta performance usado por atletas profissionais e comprovado a sua eficiência. Muito bom. Nós temos problemas, não temos só coisas boas, nós temos alguns problemas que é a falta de mão de obra, Gil. Exato. É neste ponto que eu ia entrar. Tu ia entrar nesse ponto. Nesse Nós ponto. estamos com sérias dificuldades, inclusive com intenções de transferir nossa empresa para outro local, para outra cidade, outra região. Temos uma divisão lá na Bahia, mas aqui em Caxias, o nosso forte aqui na nossa região mesmo é o metal mecânico, né? Sim. Absorve toda a mão de obra, o Senai só forma pessoas da área metal mecânica, eletroeletrônica, e na nossa área não forma ninguém. Sabe, Tonê, eu falo... Tem, a não ser a faculdade, né, a nossa universidade que forma... Mas nós temos também, seu Gilson, uma divisão, um curso de forma costureiras lá dentro. O que talvez ele não seja tão atrativo para o jovem, né, para ele iniciar nisso. Mas daí que eu gostaria de trocar sempre esse meu pensamento e essa minha angústia com vocês, com relação a, quem sabe, será que valorizamos direito ou de uma forma justa esse profissional, que ele não fica no nosso setor? Então, eu trabalho muito para isso. Eu faço, aliás, uma meia-culpa, dando continuidade à tua observação, que acho que nós cometemos alguns erros nesse processo que nos levou a essa situação. Bom, a situação de falta de mão de obra atual é geral, inclusive para a metalmecânica, para os serviços, então é um momento específico. Tem que analisar também o jovem atual, o que ele quer, como que ele se comporta, e trabalhador na indústria é mais difícil. Mas essa nossa falta, ela vem antes disso e ela foi, eu acho que, anunciada. A Gilda foi uma precursora do Banco do Vestuário em Caxias, que tinha a parte de resíduos e tinha a parte de formação de mão de obra. Ali, o banco acabou. Ele foi criado para isso, inclusive com o Senai, com professores do Senai, com aval do FITEMASUL, com aval do Sindivest, para formar profissionais. Logo virou curso só para formar artesãos, para fazer uma reforma de bainha em casa, pessoal aposentado que já não queria mais trabalhar, e o profissional nós não formamos. Quando eu era presidente, a gente conseguiu voltar a fazer um curso desses, numa reativação dele, e eu fiz muita campanha com os empresários para que essas pessoas que fossem formadas lá conseguissem ser empregadas. De uma turma de 25, só 2 foram empregadas. Aí nós tínhamos o José Gazola, Senai, que era o nosso formador. Diferente do plástico e do metal mecânico, que sempre valorizou a formação técnica do Senai,
para a contratação dos seus funcionários, nós nunca demos muito valor e sempre pegamos a pessoal que tinha mais prática do que formação técnica. E com isso veio vindo as máquinas eletrônicas, o pessoal não tinha formação, não sabia usar. Muitos de nós têm máquinas eletrônicas e usa 10% delas, porque o resto ninguém sabe usar até hoje, nas empresas. E como também nós não valorizamos... Eu até na época que eu era presidente, eu fiz uma campanha para a gente mudar de nome. Porque hoje ninguém mais quer ser cozinheiro. Todo mundo quer ser chefe no setor de alimentação. E costureira foi tão desgastada que eu queria inventar um novo nome para a profissão, para valorizar ela, para tornar ela mais atrativa. Só que como que tu pode remunerar melhor uma pessoa? Dando mais produtividade. Porque se ela produz poucos reais, não tem como competir com um torno mecânico, com um torno que depois virou CNC, com uma injetora que uma pessoa cuida de 8 injetoras. Muda muito a relação de possibilidades de remuneração. Então, como que se aumenta a produtividade no nosso setor, que é de mão de obra intensiva? É com formação técnica. E nos faltou ela. Com certeza, Carlos. Eu acho que isso é uma tragédia anunciada, sabe? Eu anuncio desde lá de trás que ia acontecer. E agora elas estão se aposentando e não temos jovens porque não atrai. E talvez a faculdade não seja o lugar ideal, porque na faculdade, por mais que se queira, todo mundo ali quer um bacharel, quer um mestrado, quer ir... Daí voltando nessa tua reflexão sobre o banco do vestuário, que eu acho bem bacana a gente falar sobre isso aqui, que na época a gente conseguiu, através daquilo que a gente falava anteriormente, da participação, né, dessas pessoas envolvidas aos sindicatos, estarem na Fiergs em Porto Alegre. Porque na época a gente precisava montar uma escola dentro do banco do vestuário. E o Senai só nos liberaria a essa entrada se a gente tivesse o ambiente que eles validariam, né? Então, foi através da Fiergs que a gente conseguiu essa parceria com o Senai, e foi através deles que a gente foi qualificando essa escola dentro do banco do vestuário. E que ela permaneceu por um largo espaço de tempo, né? E aonde ela formou, sim, mão de obra, que para algumas empresas, muitos se perderam, muitas empreenderam no seu negócio. Então, isso a gente fez um acompanhamento e viu e validou isso através até de outros projetos que foram feitos lá dentro, com parceiros importantes, tipo a Unimed, ela foi nossa parceira muito importante na questão da reciclagem ou do reuso dos uniformes deles, transformando em novas peças, e que esse programa ele acontecia dentro do banco do vestuário através da costura e desse envolvimento com professores do Senai e outros que eram contratados, né? O viés do artesanato ele foi surgindo, né? E esse da costura, ele foi bem importante. Eu acho que naquele período ele foi bem importante. Ele se perdeu ao longo do tempo por questão de pessoas, como eu falo, que pessoas é que constroem. Então, a gente tem que lutar por essas pessoas e acreditar nessas pessoas, né? Eu acredito nesse profissional de moda, nesse aluno que sai da universidade que vai para a máquina de costura. Como eu tenho vários alunos que hoje estão fazendo isso. Eles vão no Senai, fazem aquela qualificação inicial, e eles estão na universidade, e depois eles se apaixonam por essa área técnica, né? Que é a minha área, então, por isso desse meu olhar. Então, hoje a gente tem, sim, tem egressos do curso de moda que tanto estão lá naquele patamar que tu colocaste aqui da roupa de festa, de profissionais incríveis que nós temos na nossa cidade, que já saíram da nossa cidade, a exemplo do Carlos Bach, que tu falaste antes. Hoje a gente tem aqui um Fabrício tem a Ana Dotto, temos vários outros, a Vivian Boff, a Carla Negri, que são as modistas, como se falava uma vez, e hoje as donas de ateliês que atendem este segmento e com muito profissionalismo e muita qualidade. Da mesma forma que elas absorvem essa mão de obra que sai dessa pequena maioria, né, que faz o Senai, mas que a gente tem que considerar, e que muitas vão para o curso de moda, e que eu estou vendo que existe esse olhar, mas é muito pouco para uma indústria que está crescendo, né, que a gente vê que está retomando, como a gente falou no início, e que a gente precisa dessa qualificação e principalmente dessa valorização. Hoje,
está acontecendo um curso de pós-graduação em modelagem de moda, que eu estou na coordenação, e que essa é a minha estrela do norte, que esse profissional ele seja mais valorizado dentro da empresa. Não como um modelista, mas sim como um executor de projetos, ou como um gerente de projeto. Né? Ele é um projetista, ele não é simplesmente um modelista, como a gente trazia, aquele modelista dos tempos antigos, que ele era autoridade, que do jeito que ele fazia tinha que ser obedecido. Hoje não é mais esse olhar. Hoje o olhar do modelista é aquele que está com a tecnologia na mão, que ele vai operacionalizar esse processo da forma mais rápida e mais eficiente para que todo o processo ande, né? Porque não se admite mais levar 3 meses para montar uma coleção de moda. Hoje, eu tenho que ser muito rápido, eu tenho que lançar muito rápido, talvez não só 2, 4 coleções de moda no ano ou mais, para que eu me mantenha no mercado. E esse profissional é muito importante. Então, eu acho que tanto na parte de costura, como nessa parte que antecede ao processo produtivo, nós precisamos formar profissionais, a gente precisa dessa mão de obra, e ela tem que estar, sim, especializada, mas também com as tecnologias muito bem organizadas dentro do meu negócio para que isso funcione. Esse é um olhar. Sendo formado, esse pessoal está sendo formado lá? Através da instituição. Hoje sim. Hoje o curso de... Forma quantos por ano? O curso de moda... Nessa área, mais ou menos? Na área das novas tecnologias, não. O curso de pós-graduação em modelagem de moda, ele começou em agosto desse ano. E ele vai até... Está começando. Agosto, setembro do ano que vem. Então, é um curso que ele é o 3º curso que a universidade está praticando, porém ele vem com um olhar muito mais tecnológico e totalmente voltado para as novas tecnologias e para o digital. Então, esse profissional a gente está formando agora dentro desta pequena área. Porém, os egressos do curso de moda, eles têm acesso às tecnologias, talvez não tão aprofundadas como esse do pós, mas eles têm acesso também à modelagem no CAD/CAM, eles têm acesso a outras tecnologias que sim, da própria malharia, né? A gente tem equipamentos, né? O equipamento que está sendo trabalhado lá dentro, né? Dentro da tecnologia, mas que a gente não forma nem modelista, nem costureiros. A gente forma designs criativos para o setor. Então, sim, temos que ter mais cursos para aperfeiçoar, sim, né? Então, é esse o meu olhar. Eu diria que design não temos carência. A carência mesmo é na área do corte, da costura, até de PCP, né? Uhum. Mas o nosso tempo está quase se esgotando aí. Vou tentar avançar talvez um pouquinho para outros assuntos, já que falamos do banco do vestuário e da formação, que era uma parte muito importante do banco do vestuário. Tem outra parte dele e que aliás, se o banco não está fazendo, outras entidades estão fazendo. E outra finalidade do banco do vestuário, quando a ajuda começou a ter, ela foi lá na empresa, lá, batendo na porta e dizer, precisamos de uma ajuda para começar, um capital e tal. A gente ajudou. Depois, quando eu fui presidente, eu assumi lá e eu vi que ninguém de primeiro escalão estava indo nas reuniões. O Banco do Vestuário é uma entidade formada por várias entidades. O Fitema Veste, o Fitema Sul, Codeca, SEMA, Fundação Caxias, FAS, FUX, Prefeitura. E a Prefeitura através dessas secretarias, né? Eu acho que é isso aí mais ou menos. Afinal, ninguém do primeiro escalão ia lá e o negócio estava parado. Ele tinha começado cheio do gás, cheio da boa vontade, as coisas acontecendo, mas foi só mudar um pouco a gestão, se afastar os que puxavam o trem e entrou num banho-maria. Ninguém mais queria botar a mão no lixo, porque é muito mais legal cuidar de professoras, de alunos, de máquinas do que do resíduo. O resíduo estava meio parado, só com a Unimed e mais 2 ou 3 recebendo. Sim. Então, aí o que nós temos um trabalho muito grande para que ele fosse aberto para todo mundo, porque para que todos pudessem levar lá. Saímos dos aterros sanitários, onde era jogado, conseguimos ir para a Renova, onde o passivo ambiental é 0, né? Vira pallets, o nosso resíduo hoje. De pallets ele vai para a cimenteira queima, está queimando com filtro, com licença ambiental, e está deixando de queimar resíduos fósseis. Então tem um ganho também de menos poluição, de não usar resíduos fósseis, e a cinza que sobra vira cimento, sai dali com passivo ambiental 0. Diferente de um aterro sanitário que nós fomos visitar, uma coisa, parece um campo de guerra, assim, minado,
coisa assustadora, ele churriu correndo, fiscal o tempo inteiro, aquelas lonas, um cuidado. Se daqui a 20 anos der um problema, a empresa que botou lá está lá, ó, 10% é teu, a multa foi de 200 milhões, você tem que pagar a multa, você carrega o passivo. Conseguimos zerar esse passivo. E fizemos um trabalho para cada vez usar mais o retalho e menos ir para lá. Através da venda, conseguimos voltar a organizar as vendas que tinham no começo, tinham parado, e a separação, incentivamos as empresas, conseguimos fazer as empresas se conscientizar que elas tinham que pagar pelo resíduo, que foi uma coisa nova. Foi um feito muito importante. E a coisa foi crescendo e estava indo muito bem, e ele estava aberto para todos receberem. Aumentamos muito a tonelagem, a capacidade. Depois veio uma lei federal que proibiu que uma entidade, que era a Fundação Caxias, tivesse o CNPJ numa ONG como era o Banco do Vestuário e também sentasse no conselho. E eles não aceitaram ficar fora do conselho e se retiraram do Banco do Vestuário. Nisso mudou a administração municipal, que assumiu o banco, o CNPJ da prefeitura, que não pode vender, não pode comercializar e não pode um monte de coisa. Respondendo a sua pergunta, Gilson, a reciclagem voltou, lotou aquilo lá, não conseguiam dar conta, morreu. Agora, a UX também está pedindo o prédio do Banco do Vestuário, hoje é da UX, e o Banco do Vestuário, numa nova versão, parece que está se mudando aqui para o Plaza Shopping, na Júlio, no lugar central, que, desculpem, mas não tem nada a ver botar o Banco do Vestuário nesse espaço central ali. Tá indo para onde? Num dos lugares mais nobres de Caxias, entre a Júlio e a Sinimbu. Tá. É o antigo Plaza Shopping. Vai junto com os migrantes que estão ali nas esquinas, nas ruas, vão ir lá para dentro também. Um movimento meio estrambólico, eu diria. Mas então deixa eu contar para vocês que o atual presidente da Fundação Caxias, ele já me relatou que ele tem uma intenção muito forte de transformar, de retomar o banco para o que ele era uma vez. Então fica aqui, né? Essa novidade e essa vontade de ótima novidade, hein? E que a gente tem que trabalhar em cima disso. E ele está com um projeto muito importante, muito bacana. Me chamou para conversar sobre isso. E até no momento a gente estava próximo ao Guila, que foi um dos grandes incentivadores. E continua com a empresa dele, a Bio. E continua nesta área de reciclagem. Está recolhendo, está cuidando da reciclagem. Que foi uma das pessoas que ajudou muito nesse início que a gente teve. Enfim, e a gente chamou ele para essa conversa. E eu acho que ainda vamos retomar isso com... Caxias agradece, meu ambiente agradece. Muito bem. Hoje, o que nós temos em Caxias, né? Basicamente, tem algumas iniciativas particulares funcionando bem, como a do Rodrigo da Roma. Ele está recolhendo resíduos e botou uma recicladora, uma desfibriladora de tecido, e ele recicla 100%, transformando em roupas de pets e outras utilidades. Mas a empresa dele tem um volume limitado e dá conta de uma pequena fração de tudo que é produzido em Caxias. Então, eu deixo aqui o nosso desafio, espero que a Fundação esteja junto, a iniciativa privada também, que a reciclagem começa a se tornar um bom negócio e pode ser lucrativo. E muito acho que lucrativo. Quanto mais o setor privado e os novos empreendedores entrarem nesse setor e menos organização pública tiver, mais fácil vai funcionar, mais resultado vai dar e maior vai ser a abrangência. Carlos, existe uma vontade que isso aconteça. Eu vou falar para vocês que, através da universidade, a gente tem um grupo de pesquisa em sustentabilidade e ESG. Somos 4 integrantes. Ali a gente oferece essa questão da educação para as empresas sobre o que fazer, né, para se organizar dentro dos pilares da sustentabilidade, né? Que não é só a reciclagem, né? Tem outros pilares. Começa lá pela modelagem, o Waste Zero, né? Tem roupas aí que 40% vai fora do infesto. E este grupo está fazendo uma pesquisa para levantar as questões, e eu vou deixar aqui também a vontade minha de que vocês respondam essa pesquisa, os integrantes todos do nosso sindicato, né? Através da nossa secretária, a gente está distribuindo essa pesquisa. Eu vou pedir para ela recolocar, porque a gente já colocou isso e tivemos muito pouca adesão. E a gente precisa desse resultado para continuar com esse processo todo e a gente avançar nisto. E também, através desse grupo, a gente tem um outro trabalho, que é um projeto para trabalhar com fibras não têxteis. Então, isso foi conquistado através da Lei Rouanet,
Lei Paulo Gustavo, né? Então, a gente está no processo de pesquisa também com os artesãos de todo o estado. Então, tem um site, uma página nossa, vocês podem consultar, é Artesanato de Fibra RS. Nos acompanha, a gente está nessa fase de documentação, né, de pesquisa e documentação fotográfica com filmagens também. Vai culminar num livro e vai ter toda uma parte também de ensino, né, e de oficinas. Então, já está se trabalhando também, mas com essa energia do Banco do Vestuário que a gente está lançando aqui, né, hoje, Carlos, seu Severo, seu Gilson, a gente espera em retomar essa parte. Enfim, sobre isso, acho que a gente encerra por aqui a nossa fala, né? Porém, eu gostaria de, antes de tudo, falar um pouco sobre essa participação, né, na Fiergs, na própria BIT, né, que a gente tem no sindicato e que é tão importante, né? O que vocês têm para falar para o nosso público a respeito? Não, em princípio, o que a gente podia falar e solicitar aos próprios companheiros de empresas que participem, que apresentem nas reuniões que não convocadas, que apresentem coisas novas para ser discutida e depois implementar e colocar em prática isso, né? Porque o setor tem que sempre caminhar para frente, nós não podemos mais olhar para trás. Né? Está ali na nossa frente tudo o que nós temos que fazer. Então, é abraçar isso e o companheirismo nesse setor está muito deprimido um pouco, tá? Muito. Tem que melhorar. Participe, disse o seu Severo. Se envolva. Porque é a única saída. É a única saída. Então, a gente fez várias provocações aqui, né? Menos pessimismo, né? Menos pessimismo e mais vontade disso. Por isso que desde o início da minha fala eu coloco que eu enxergo um crescimento, que eu enxergo todo um novo momento, né? Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem condições e tem condições de resolver essas questões que para nós são problemas e que a gente viu que não são únicos do nosso setor, que são de outros tantos, mas que nós, sim, temos que olhar para o nosso funcionário, para o nosso colaborador, valorizar mais ele, buscar treinamentos, e que eu acho que para muitas empresas isso já está acontecendo, mas a gente precisa da participação deste empresário, desse grupo de pessoas, para que a gente tenha essa força ainda maior para chegar naquilo. Gilda, mas você vê quem está na linha de frente sempre, esse problema está dia a dia sempre aqui. Verdade. É o dia a dia que você tem sempre esse problema. Sim, claro. Porque não se tem a boa vontade de todos participarem. Poderia se criar grupos de trabalho independente, mas é sempre o grupo de trabalho da parte da direção só. Tá? Esse é o maior problema que a gente tem. Então, a provocação maior aqui é que participem. Os empresários participem dessas... Ninguém vai resolver os nossos problemas se não for nós mesmos. Nós mesmos, muito bem. Ninguém vai fazer isso por nós. O empresário do setor tem que estar mais envolvido, né? Mais envolvido. Então, eu acho que a nossa fala termina por aqui, né? Eu queria agradecer vocês, agradecer a oportunidade que nos foi dada através da agência. A ideia foi tua? Não, a ideia foi do pessoal que está lá, do grupo de pesquisa, o senhor falou da Carol, né, que está aqui, e da agência que nos acompanha hoje, que a gente deixa aqui o nosso agradecimento e o nosso carinho especial. Então, ótimo. Junto à direção atual do Fitema Veste. Junto à direção, que está bem robusta, fazendo um lindo trabalho, muito bom. Eu sou muito fã deles, eu acho que eles estão fazendo... Essa união aí, eu acho que vai ter grandes... Acho que essa união fez muito bem e tem muitos frutos para dar. Muitos frutos para dar. O próprio grupo de pesquisa, a meninada toda que está lá, estão fazendo um trabalho incrível. O maior desafio foi unir os grupos de pesquisa. Melhor. Melhor de todos. Como é que conseguiram foi incrível. É verdade. Isso é bom. Verdade. Muito bom.